Olá, eu sou André Oliveira e esse aqui é o Palavra Acesa. Sejam todos bem-vindos. Primeiro eu vou acender aqui a palavra. O Palavra Acesa é um programa em que o personagem principal é o livro, e a gente fala sobre leitura, sobre memória, e conta histórias dos nossos convidados. E a gente está muito feliz hoje, e é um momento de celebração, porque estamos chegando ao 6º episódio da nossa série. Essa história começou no Casarão BR-135, que é um casarão no Centro Histórico de São Luís. E de lá até aqui foram 6 episódios e muita luta desse momento que a gente atravessa aí no país. A gente tem muito orgulho de cada passo dado, por cada parceiro conquistado, cada coração atingido por essa chama, e também por cada revés, cada não recebido. Nesta 6ª edição, muita energia foi concentrada e expandida para que tudo desse certo, e que a cada mês pudéssemos voltar com uma nova conversa e um novo mundo de histórias de amor ao livro, o que é também amor à vida e à liberdade. E aí, agora, eu tenho a honra, gente, de chamar para vocês. Só me arrumar aqui. Esse nosso convidado que vai fechar essa primeira temporada. Ele é jornalista, radialista, produtor cultural, DJ, diretor do Museu do Reggae, gênero musical no qual ele se tornou referência. Eu andei sabendo há pouco tempo que ele também vem se especializando em turismo, ele está estudando essa área. E, além de tudo isso, e o que nos une muito, é que ele é um leitor apaixonado. Eu tenho a alegria de chamar agora o Ademar Danilo. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada, né, o pessoal? Tem a galera da madrugada também. Então, aceito o convite e agora é a hora de você acender essa palavra com a gente, Ademar. Olha, André, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu fiquei maravilhado com esse convite, porque me mexeu de tal forma que o meu cérebro ficou, como a gente diz há muito tempo, ficou borbulhando. Um monte de imagens de livros, imagens que os livros provocaram na minha vida, na minha mente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é te agradecer pelo convite. Me fez muito bem ser convidado para vir aqui. A gente é que agradece a tua presença. Então, como a gente sempre diz, a gente trabalha com a memória. A gente quer que vocês abram o baú aqui para a gente, de lembranças, de histórias. A gente gosta muito de ouvir histórias. Então, Ademar, como é que você se lembra de quando se tornou um leitor? Quais foram essas primeiras leituras da tua vida? Eu sou dos quadrinhos. Eu, criança, bem criança, já comecei a ler quadrinho, primeiro os Disney, né, que era o que havia disponível na minha infância. Turma da Mônica ainda não tinha sido inventado quando eu era criança, né? Na minha época eu já tinha. Disney, depois os Marvel e DC, comics, né, os heróis, Batman, Homem-Aranha e tal. O meu herói era o Homem-Aranha, né, porque era aquele cara sempre lascado, liso e tal, mas era um herói. Eu sempre tive uma identificação, não sei porquê, mas eu sempre tive uma identificação muito grande com ele, né, desde criança. E, a partir dos quadrinhos, eu tive a felicidade de morar, de ter uma família leitora, né? Então, esse fato da minha tia-mãe, a tia que me criou grande parte da minha vida, ela é uma leitora voraz também, e eu peguei essa carona dela, né? Meu irmão mais velho também, leitor. Eu tive essas oportunidades de ter acesso a livros, né, inclusive livros não recomendados para a minha idade, como aos 10 anos, ler Jorge Amado, né? Acho que era para um moleque desse levar a bisca, né? Então,
É isso. Agora, livro de literatura mesmo, as minhas memórias mais remotas são da coleção Vagalume, que era uma coleção lançada com clássicos da literatura brasileira, né? Da de Ouro, que formou, acho que, várias gerações. Eu não sei se esses meninos hoje conhecem. Vocês não conhecem, não, né? Não, era uma coleção muito interessante que vendia Mas, olha, em bancas. está indo para o cinema, está migrando para um monte de coisa aí. Vendia em bancas de revista, não eram livros de livraria, eram livros que eram vendidos em banca. Então, essa é uma memória remota. Agora, literatura mais livro mesmo, a minha memória mais antiga é Jorge Amado. Jorge Amado, li muita coisa de Jorge Amado a partir dos 10, 11 anos de idade. Me marcou muito Capitães de Areia, mas eu li o resto, né? Eu li Gabriela, eu li inúmeros livros do Jorge Amado. O Jorge Amado entrou muito naquelas listas de escola, de livros obrigatórios, e que muita gente ou lia e gostava ou não lia porque era recomendado pela escola. No teu caso, foi assim também? Não, porque na década de 70, em plena ditadura militar, não havia a obrigatoriedade do livro paradidático nas escolas. Então, eu não tive em nenhum momento da vida escolar havia a obrigatoriedade do estudante, no meu tempo, do estudante ler um livro fora aqueles que estavam dentro do conteúdo programático da escola. No meu caso, foi realmente possibilidade, oportunidade de ter o livro ao meu alcance. E do Capitães de Areia ali, quer dizer, tem toda uma gama de literatura naqueles anos 70 que eram muito comuns, né, a uma mesma geração. Tem outros autores que tu conheceste nesse período que marcaram a tua vida? Não, aí eu, com voracidade, eu comecei, eu comia livros, né? Mas eu lembro bem de um período que eu considero a minha transição para a literatura mais, eu não digo adulta, mas não a literatura, mas a minha postura mais adulta em relação à literatura se deu com meus 15 anos, 14 aos 16 anos, e 2 livros são marcantes para essa transição. 100 Anos de Solidão, que acaba sendo o livro mais fantástico da minha vida, coisa que eu mais na literatura... Que a gente não vai dar spoiler agora, faz de conta. Né? E Zero, um livro de Inácio de Loyola Brandão. É um outro livro marcante para o meu mergulho numa atitude mais adulta em relação à literatura. E esse livro Zero, ele foi um livro que, né, ele caiu como uma bomba, assim, em plena ditadura, pela forma dele. Ele mudou totalmente a estrutura a estrutura de narrativa, de Posso trazer... Mostrar? Pode, Posso claro. Mostrar? Eu até trouxe Olha, gente, o Zero aqui, numa edição do início dos anos 80, essa edição aqui de Zero, desse livro. Então... Ele rompe com a narrativa, né? Ele traz, olha só, recortes de propaganda, coisas assim. Trechos com cercadura. Então, ele vai e volta na história. Ele tem uma estrutura diferente. Ele era uma novidade na forma de apresentação dos livros. Foi uma das coisas que me marcou. Mas também eu prossegui lendo Inácio Loyola Brandão, outros livros. Gostei demais de Não Verá Esse País Nenhum, né? Também é um livro fantástico para mim. E tinha é interessante que trazer esses livros desse momento de ditadura, quando a literatura também ela se move, né, de uma forma mais libertária para ser também uma trincheira, né? E a gente está vivendo um momento hoje que é meio parecido, assim. Então, a gente está vendo também obras aparecendo com um perfil de se colocar no contexto. Né? De contestar o contexto, né? E, portanto, ser considerada perigosa. O que nós estamos vendo é uma coisa... eu não tenho nem adjetivo, eu não consigo, no meu vocabulário, encontrar uma palavra para designar a tentativa de atraso que nós estamos sofrendo. Isso eu não tenho realmente palavra para qualificar. Então, vamos falar dos livros enquanto a gente consegue, né? E quando foi que tu passaste para drogas mais pesadas, assim, na literatura? Digamos que, antes disso aí, eu tive uma experiência com Henry Miller, né? Eu li a trilogia, eu
12, 13 anos de idade, li Sexos, Nexos, Plexos, né, 3 livros que eram Cabeções chamado, né? Aquele livro cabeção, né? e eram lidos escondido. Eu lia escondido. Era um livro que tinha lá em casa, mas eu era terminantemente proibido de ler aquele livro, porque aquilo não era livro para criança, né? O livro do Henry Miller. E aí, ou seja, eu já tive a experiência do pesadão antes. Mas eu acredito que com 15 anos de idade, um adolescente ler e se apaixonar por Gabriel Garcia Marques é uma entrada e tanto, né, no mundo literário de verdade. E que também é um gênero, né? O realismo mágico é um gênero que surge ali também dentro do contexto das ditaduras da América Latina, e ele se forma como uma saída possível, né? Para que as pessoas não morressem de, sei lá, de tristeza. O autoritarismo ali, colocado de maneira alegórica, né, no Fantástico, de Garcia Marques, de Julio Cortázar, né, da Argentina também, outro cara fantástico também. A literatura latino-americana, ela me atraiu muito, ela me atraiu e me atrai muito. Eu gosto muito dos escritores latino-americanos. Eu gosto muito do Mário Vargas Llosa, é um dos meus autores favoritos também. E é difícil separar o homem da obra? Eu não tenho muita dificuldade, não, porque o Vargas Llosa, ele tem uma carreira política com a qual eu não tenho nenhuma afinidade, de maneira nenhuma, mas eu consigo ler os livros dele. Eu gosto dele na ficção, eu não gosto dele na realidade. Na realidade é melhor de maneira alguma. Qual é o melhor lugar, Ademar, da casa ou da vida para ler? Eu preciso pedir autorização para a Alessandra para eu fazer uma revelação dessa, né? Se minha mulher não autorizar. Olha, sem dúvida alguma, o meu lugar nobre de ler é o banheiro. Olha só, viu? É por isso que é uma história de intimidade com os livros, gente. Cada um tem o seu jeito mais íntimo e tem muitos leitores. Mas uma rede também é um lugar de excelência para se ler, viu? A rede realmente, né? A rede social da leitura. Só perde para o banheiro. Tá bom, tá registrado. Que tipo de leitor? Tem muita gente que gosta de dialogar com o livro, de fazer anotações e tudo. Tu és esse tipo de leitor? Não, de maneira nenhuma, porque o livro ali é meu companheiro, é meu amigo. Então eu não vou chegar na cara dos meus amigos e ficar arriscando meus amigos. Então, não, nada? Não, eu não risco, principalmente porque, André, eu sempre tenho a impressão de que eu vou ler aquilo de novo. E se eu me direcionar, eu vou perder a futura novidade, né? Apesar de dificilmente eu ler aquilo de novo, né? A coisa mais rara que tem eu ler de novo. Mas eu sempre tenho aquela ideia de que eu vou ler novamente e que eu não posso me redirecionar. Quando eu pego, por exemplo, um livro de alguém que está marcado, aquilo me dá um desgosto profundo. Olha, gente, então, quando o Ademar pedir um livro emprestado, se você tiver grifado, já é uma chance dele não querer, então. Costuma emprestar algum livro, assim? Não, é fácil? Não, né? Não. Dificilmente. Mas pega Prefiro emprestado? Comprar e dar de presente. Tá. É verdade que na tua casa o presente, assim, a lei é dar livros de presente? Rapaz, a gente, de vez em quando, dá outras coisas, mas o negócio lá, por excelência, é livro. Agora mesmo, dia dos Pais, eu ganhei o Dicionário da Escravidão e Liberdade, ganhei História da Vida Privada, né, no Brasil, e ganhei Como as Democracias Morrem. Ganhei esses 3 livros. São livros de consulta, não são livros que eu sente para ler da primeira à última página, como eu faço com um romance, com uma obra de ficção. São livros de consulta. Eu abro em qualquer página, às vezes, né, e vou me interessar por aquele assunto, ou eu vou no índice, ou eu abro aleatoriamente para consultar aqueles livros. E de ficção, eu estou lendo o livro do Leonardo Padura, que conta a história do matador e da morte de Leon Trotsky, né, o comandante do Exército Vermelho da Revolução Russa, foi, né, perseguido por Stalin e tal. Então, uma história surreal a morte dele. Estou lendo agora esse livro. O Homem que Amava os Cachorros. Isso, é um livro lindo, O Homem que Amava os Cachorros.
Maravilhoso. E que leva a gente... esses livros de revisionismo histórico acabam levando a gente a querer conhecer um pouco mais. Eu lembro que, quando eu li, eu fui atrás dos vídeos, e tinha lá o vídeo do Trotsky no hospital e tal. Esse livro me interessa principalmente porque eu sou de uma geração onde a discussão, stalinismo, trotskismo, tudo isso era muito presente na época da minha militância de movimento estudantil. Terminei o segundo grau em 79, iniciei a universidade em 80. Então, nesse período, que era o período final da ditadura, né, o terço final da ditadura, essa discussão era muito presente. Então, esse é um livro que eu leio sabendo quem são muitos personagens lá, Klotov, não sei quem, não sei o que tem, Evsky, não sei o que tem, aí sempre... Todo mundo da tua intimidade, né? Quase. E também tu foste um aluno de direito, né? Antes da comunicação. Mas aí o rádio me tirou do direito. Eu tenho certeza que eu seria até um bom advogado. Mas aí, quando eu estava terminando o curso de Direito, eu fui convidado pelo meu amigo, poeta e jornalista Celso Borges, que dirigia a Rádio Mirante FM na época, a rádio recém-criada, né, a Rádio Mirante, e nós tínhamos, na universidade, um grupo de poesia, nós editávamos uma revista chamada Uns e Outros e escrevíamos poesia, um grupo chamado Academia dos Párias, e nós tínhamos o apoio e a amizade de um outro grupo, que era também de jovens, mas jovens que já tinham terminado a faculdade, alguns já tinham casado, então jovens profissionais, que era o Grupo Guarnicê, que era o Celso, era o Paulinho, era o Kená, era o Érico, era o Joaquim Aikel, essa turma toda, eles nos ajudavam, ajudaram muito a Academia dos Párias. E o Celso dirigia a rádio, e, na época, eu já era regueiro, nesse período. E eu levava a rapaziada por lugares de reggae daqui de São Luís, para o Popsona Jordô, para o Espaço Aberto, no São Francisco. E Celso observou, ele como dirigente de uma emissora de rádio, ele observou que havia um público em potencial e havia quem conhecia o métier, ele me convidou para fazer esse programa de rádio na Mirante. Eu fiquei tão fascinado que, no próximo vestibular, eu já estava fazendo para comunicação. E aí caiu no reggae. Caí no jornalismo e no reggae. E também esse era um período que a poesia era muito presente, né? Exatamente. Nesse período, tu lembra de ter lido muita poesia? Eu lia. Eu digo que o jornalismo me tirou da poesia, o jornalismo me embruteceu, né? E a objetividade, né, me tirou parte do exercício, do lirismo e tal. O meu lirismo, ele é mais verbal do que escrito, né? E então, naquele período, eu lia bastante poesia, né? Lia os nossos contemporâneos, né? O pessoal do Guarnicê, o Celso Borges, o Kená, os nossos contemporâneos de fora, como os Camaleões do Rio, o Chacal, do Rio de Janeiro. Paulo Leminski, para nós, era uma entidade. Paulo Leminski não era um poeta, era né? E eu tive uma oportunidade uma oportunidade meio surreal. Eu fui a São Paulo para o encontro de estudante e acabei ficando hospedado no apartamento de Celso Borges, que era perto da Avenida Paulista, e, numa das saídas, andando pela Avenida Paulista, eu olhei embaixo da marquise do Museu de Arte de São Paulo, Paulo Leminski com Doris Guise, que era apresentadora de um programa na Band. E ele fazia participação no programa dela e iam gravar alguma coisa. E eu não ia perder uma oportunidade dessa, né? Fui lá e conversei com ele e tal. Zero literatura. Conversamos sobre judô. Os dois esportes que ele amava e que eu amo também. Não rolou a literatura. Não. Mas, enfim, rolava a poesia do Leminski na tua vida naquele momento? Muito, muito. Leminski era presente no nosso dia a dia da Academia dos Pares, eu e os meus amigos. Esse momento também, Adhemar, era tu falaste dos grupos de poesia dos Párias, da Guarnicê, e que também havia encontros de poesia que se diziam poemas pela cidade. Era prática tua também chegar e... Sim, a Academia dos Párias era um grupo militante da poesia. A gente não só escrevia, mas a gente militava. Nós íamos para os lugares, a gente levava a nossa arte lá, poética, levava para os lugares, para os bares principalmente, que são os lugares na noite onde, né, o povo é mais receptivo a essas doidices, né? Então, nós íamos com a nossa revista, declamávamos poemas nos lugares, vendíamos nossa revista,
a revista Uns e Outros, e a gente era parte do cenário cultural da cidade. A gente era como se fossem os poetas malditos do início dos anos 80 aqui em São Luís. Então, era também o recitador de poemas, assim. Ficou algum desses poemas assim na memória desse tempo? Vários. Mas tem um que eu gosto muito, não é desse tempo, né? Não é poema daquele tempo, mas é um poema tão bacana, que é do paraibano... Como é, Celso, o nome dele? Augusto dos Anjos. É um poema maravilhoso que quer que eu recite? Eu gosto muito de recitar ele. Olha, vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro, que faz tempo. Poema Vez. Ninguém assistiu ao enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E, se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Eu acho bonito, é um poema triste, né? Um poema triste. E essa é uma das características do Adhemar, que ele é um leitor que, embora não grife, né? Porque eu, por exemplo, eu preciso grifar, porque é uma forma que eu tenho de marcar aquilo para mim. Parece que eu guardo mais. E ele não gosta de macular os livros dele. Mas, por outro lado, ele tem uma memória de gravar não só frases, mas trechos de livros e tudo, e a gente vai ver isso mais daqui a pouquinho. Biografia é um gênero que te agrada, que te interessa? Sim, todo mundo gosta de saber da vida alheia, né? Eu adoro. Tem gente que anda dizendo aí que gosta de biografia e na hora de citar não sabe dizer, né? Teve aquele lá, né? O juiz lá. O cônjuge. O cônjuge. Mas que tipo de biografia te agrada? De astros da música? Rapaz, me agrada a biografia de quem vive. Viver mesmo, participa da vida. A melhor biografia que eu já li na minha vida foi a biografia de Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil. O mais fascinante canalha que o Brasil já teve. Chateau era brilhante, pilantra 100%, mas era um cara fantástico, Chateaubriand. Eu gosto, e foi um cara que participou da vida, né? Ele não passou em branco. Olga também, uma biografia fantástica. A biografia de Garrincha, também muito boa. O que mais? Eu já li um bocado de biografia. É um gênero muito interessante, porque, junto à vida desse personagem, os bons biógrafos, obviamente, fazem um contexto histórico e que leva a gente para um tempo, né? E compreender aquele personagem dentro de um contexto faz toda a diferença. Né? Tim Maia, a biografia de Tim Maia, completamente maluco. Muito bom de ler aquilo ali. E biografia, eu estou falando, eu estou na fila de espera, eu vou ler a biografia de Lenin, que é uma história fantástica, está na minha fila aí. E biografia, quando a gente pega alguém que interferiu na história, alguém que fez com que a história fosse viva, vivida, transformada, isso é mais fascinante ainda. Essa que é a boa. A boa. Esse tipo de literatura, de história, tu falaste também desses livros que estão aí, que ganhaste presente, que são livros que revisitam a história. Parece que tem muito a ver, gosta muito de ter esse universo de realidade junto. Mas, dentro da ficção, qual é o gênero que mais te move? Aquele livro que não consegue largar? É o realismo fantástico. Eu sou apaixonado pelo realismo fantástico. O meu gênero preferido é esse. Mas eu gosto muito de comédia. Eu gosto de tudo, né?
Até bula de remédio ali, eu fico lendo, imaginando a situação ali. Mas antes de tomar o remédio, tem que ler a bula todinha até o fim para poder ver se toma ou não? Não chega a isso. Né?